Fala pessoal, Juan Castro aqui, seu amigo criminalista. Seja bem-vindo em mais um vídeo. Se você não é inscrito, já inscreva no nosso canal para você ser notificado dos nossos próximos vídeos. E também já paga aí o nosso vídeo com curtir. Isso é importante para incentivar a gente a produzir mais conteúdo. E hoje nós vamos falar de um conteúdo polêmico. Não perca, e no final nós vamos entregar um assunto importante para quem está fazendo a segunda fase da OAB. Ontem foi dia 17 de outubro, foi a primeira fase da OAB e nós temos algo importante para te entregar, uma dica valiosa de comportamento, de como se posicionar na segunda fase da OAB. Hoje estou aqui com a participação especial do Rodrigo de Castro, ex-bombeiro militar. Hoje a participação dele vai nos trazer sobre a sua vida no serviço público. E aí, Rodrigo? Boa tarde, bom dia a todos aí, boa noite, né? A gente não sabe a hora que os nossos inscritos vão assistir. Exatamente. Então é isso aí, vamos trazer aqui novidades para vocês, assuntos importantes e principalmente sobre essa transição entre a academia, entre a faculdade e o início da advocacia, que é o que eu estou vivendo atualmente, e vamos tirar as experiências dessa... Ô Rodrigo, explica aqui para nós, como é deixar a estabilidade? Primeiramente, antes de você responder isso, responde para nós. O que é estabilidade para você hoje? A estabilidade hoje para mim ela não existe, né? Então, estabilidade ela depende, se você quer ter uma estabilidade assim, depende de quanto você produz, de quanto você se dedica àquilo que você gosta. Então, isso, a sua dedicação, a sua ação, o seu ímpeto de sempre buscar mais é o que vai te dar a estabilidade. E todo mundo, Rodrigo, busca estabilidade, aquele garantido. Muitos colegas, depois de formar, deixa o diploma engavetado, esperando um concurso de nível superior. Como é assim, antes de formar, deixar o serviço público para se jogar de cabeça mesmo na advocacia? Não é uma decisão fácil, não vou falar aqui que é uma decisão fácil, porque não é. E, inclusive a gente pensa muito nisso, por causa que tem as mensalidades, tem os deveres, né? Tem as despesas que a gente tem durante os meses, então aquele dinheiro ali que a gente pode contar com ele sempre, realmente a gente fica com o pezinho atrás. Mas se a gente olhar para a nossa condição, nós nunca vamos fazer nada. Então tem que se jogar mesmo. Primeira coisa é ter uma crença positiva, depois você se inclina para aquilo e se joga de fato para o novo, para você alcançar novas conquistas. Sim, assim. Rodrigo, a advocacia ela é um serviço difícil, né? Não é um negócio que dá o dinheiro do dia para a noite. Quando você foi tomar essa decisão, o que você teve em mente para falar assim, não, eu confio nisso e vou em frente? Como que foi a sua confiança? Em que você se apegou? Você tem um apego para se segurar? Olha, desde que tem um ano, né? Foi em julho do ano passado que você me fez o convite para vir aqui ser um colaborador do escritório. Então, desde um ano eu fiquei vivenciando o dia a dia da advocacia. Então, eu conheci de perto como que é o serviço da advocacia e também com as aulas, né? Durante a faculdade, os professores. Mas a vivência do dia a dia do serviço da advocacia me fez ver que não tem como a pessoa que sempre busca, que sempre vai atrás, que não fica parado, não fica inerte na advocacia, essa pessoa é impossível ela não ter sucesso financeiro, ter retorno financeiro, vamos dizer assim. Entendi. E o que eu fiz na hora, na minha decisão,
eu planejei os meus gastos durante tanto tempo, o pessoal fala de 6 meses, né? Mas isso aí são técnicas, né, financeiras que os estudiosos falam. Mas eu penso que questão de 3 meses, 2 meses ali, você planejando quanto você gasta, quanto a sua vida gasta, para você se jogar e ter no mínimo esse período aí já é o suficiente. Rodrigo, a gente já entendeu que produtividade é o que gera recurso. E quando você foi dar esse passo, você aumentou sua produtividade? O que que fez você falar assim, serviço público não me serve mais? Foi o seguinte, o serviço público, ele é bom por causa que, principalmente para aquele jovem que está iniciando na vida adulta, porque ele traz responsabilidades, ele traz experiências vividas, entendeu? Então, aquela remuneração é condizente com aquele aprendizado. Então, eu passei 5 anos no Corpo de Bombeiros e me trouxe muito aprendizado e responsabilidades que me fez amadurecer. E nesse período, eu evoluí, mas chega um tempo que a gente para de crescer. Então, não faz mais sentido a gente ficar num local que não está mais contribuindo para a nossa evolução como pessoa, como ser humano. Então, assim, eu carrego 5 anos de experiências vividas, um curso de formação de 180 dias, que em muito contribuiu para o meu amadurecimento, para o meu crescimento. Mas chegou um ponto que não estava, eu já era meio que um robô. Tudo que eu fazia era da mesma forma, não mudava nada. Então chegou no topo ali da evolução do serviço. Entendi. Porque eu penso assim, Rodrigo, que a gente tem que fazer algo que te desafia a crescer. E quando a gente se joga em algo que ele é maior do que você e que você tem que se esforçar, do mesmo jeito que quando você, para ingressar no Corpo de Bombeiro, aquilo era maior que você, um cargo de soldado, ele era maior que você. Você teve que estudar para o concurso, depois você teve que fazer as etapas, depois você teve que fazer o curso de formação, depois você teve que trabalhar por 5 anos, então chega um momento que você bateu num teto. Exato. E as pessoas, elas amam a estabilidade, mas a estabilidade ela é muito prejudicial, e nós fizemos até um vídeo anterior a esse, se você não assistiu, eu vou deixar aqui no card, que é sobre prisão mental. As pessoas elas ficam presas na estabilidade, presas num dinheiro que não é suficiente para o que ela quer desenvolver. Às vezes ela já tem pensamentos, ela tem planos maiores do que aquele vencimento. E o que acontece? A pessoa fica presa, ela fica limitada geograficamente, ela fica limitada financeiramente, emocionalmente, ela fica presa ali. E a estabilidade, ela é contra o natural. E nós que somos seres naturais, nós não temos possibilidade de estabilizarmos e não ter prejuízo. Porque quando você estabiliza uma planta a não crescer, estabiliza uma árvore a não frutificar, estabiliza uma árvore a não passar pela sua fase de trocagem de folhas, isso é contra o natural. E a estabilidade, eu comecei a perceber, André, que ela é contra o natural. E que o serviço público, ele é interessante quando a pessoa tem um propósito maior naquele cargo. Mas é difícil a gente encontrar colegas que estão no serviço público por conta de propósito, por conta de realmente servir ao público. E quando a gente entende que a estabilidade ela não existe, que a estabilidade é uma zona de estagnação, você parou de crescer. E se você ficar 30 anos ali, você ficou 30 anos sem crescer. E isso, só que aí tem um negócio que é muito forte, cara, e isso gera até indignação quando a pessoa ela defende o serviço público. Que ela fala assim, mas eu cresço na carreira, eu sou promovido. Mas isso é o mínimo que o Estado faz para prender aquelas pessoas ali no órgão. Porque é uma forma de incentivar, dar uma medalha de reconhecimento de 10 anos de serviço prestado, dar uma promoção, aumentar um pouco o salário,
trocar a responsabilidade, isso aí é o mínimo que o Estado faz para incentivar aquela pessoa a ficar presa ali, comer na mão do Estado. E assim, quando eu estive na Polícia Militar, quando eu fui deixar o serviço público, eu só pensei o seguinte: eu não posso engavetar meu diploma, porque a gente passa 5 longos anos se desenvolvendo e a gente não pisar na próxima fase faz com que você não assuma a responsabilidade da próxima. É como um rapaz de 15 anos que chega o momento, ele completa a maioridade e ele não casa, ele não sai das casas dos pais, ele fica aquele filho barbado dentro de casa, dependendo emocionalmente, financeiramente, geograficamente dos pais. E isso é uma prisão mental. E a pessoa não se desenvolve como ser, passa anos e mais anos e ela tá ali. Rodrigo, você já passou no exame da OAB, né, cara? Sim, graças a Deus. Qual foi o exame que você fez? O 32. 32. Ontem, dia 17 de outubro, nós tivemos a primeira fase. E agora temos vários acadêmicos aqui que nos seguem. Fala para eles o que principal é a segunda fase. O que eles têm que ter em mente, assim, de a essência da segunda fase? A essência da segunda fase, que foi no meu caso, foi verificar e viver aquele processo, aquela área que você escolheu, né? Viver o processo daquela área. Por exemplo, eu escolhi o processo penal, né? E então, porque já havia mais de um ano eu convivendo aqui no escritório, que é o enfoque do que é o processo penal. Então eu vivenciei durante um ano o processo penal, os recursos, as peças, como fazer, como estruturar as peças. Então isso é importante, pensar como advogado, pensar como atuando naquele momento. Então toda a pergunta que tem ali e a peça, ela te incentiva a pensar como um advogado, pensar a melhor estratégia ali naquele momento. E também eu utilizei um cursinho, né, desses que tem aí. Então as videoaulas são muito importantes a gente acompanhar. Por quê? Porque a banca, ela tem um jeito de pensar as questões. Então esses cursinhos, eles anos e anos estudando os modelos de prova, então eles passam realmente o jeito que a prova, que a banca pensa a prova, o jeito que ela quer que você responda as questões. Porque mesmo que exista uma estratégia melhor naquele caso, você tem que colocar todas as outras, senão você não vai pontuar. Então você vai pontuar só o mínimo. E a banca não quer isso, ela quer saber se você tem o conhecimento. Então ela quer todas as teses, todas as estratégias da peça ali na sua resposta, para pontuar o máximo possível. Entendi. Essa dica é super importante e é a nossa dica final para encerramento do vídeo. Você que vai fazer a prova do OAB, você tem que entender que aquilo ali é um teste mínimo para você ser advogado, para alguém, um cidadão, confiar o direito dele em suas mãos para você fazer a defesa dele. Então aquilo ali você tem que entender que é o mínimo, é o piso. Uma pessoa, para exercer a advocacia, ela tem que saber no mínimo aquilo. E o que mais reprova na segunda fase, ao meu ver, porque muitos candidatos se preparam, Rodrigo, faz cursinho, consegue passar todo o cronograma, mas o grande detalhe é porque muitos estão com aquela mentalidade de vida acadêmica ainda, de fazer prova, de responder pergunta. E a prova, ela não quer que você responda pergunta, ela quer ver como que você vai se posicionar diante do direito do cliente que eles estão te apresentando. Então, essa é a dica final para quem vai fazer a segunda fase ou para quem ainda está no processo de primeira fase. Alguns não conseguiram ir para a segunda fase nesse momento, mas tem que entender o seguinte: a faculdade já te deu 35 questões, o cursinho vai te entregar só 5. Então você tem que focar em ganhar 5 questões para a primeira fase. Certo, Rodrigo? Certo. Esse aqui foi o nosso vídeo.
Quero agradecer você que ficou aqui até agora. Curta aí o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, joga lá no grupo do WhatsApp da faculdade, fala assim, ó, o Juan e o Rodrigo deu uma dica sobre segunda fase da OAB. E você que é servidor público, pense se você está estagnado, se você parou de crescer, se o que você está fazendo está te desafiando. Porque se você não está sendo desafiado, se você não está aprendendo, você está no lugar errado, independentemente do quanto você está faturando. Porque não é sobre o dinheiro, é sobre se desenvolver como pessoa. Quando você se desenvolve como pessoa, você se desenvolve como profissional. E um bom profissional, ele é bem remunerado. Então, aonde que você estiver, se você for bom no que faz e você tem uma produtividade, você vai ser remunerado por isso. Então, aos acadêmicos aí, avante a advocacia todos os dias. E é mito, hein, Rodrigo? Essa aqui é uma dica de ouro. Não existe saturação da advocacia. Isso é um mito, tá? Não entre nesse jogo, porque todo dia existe pessoas nascendo, todo dia existe pessoas morrendo, todo dia existe pessoas tornando a maioridade, pessoas casando, pessoas se divorciando. Então, não tem como. A sociedade cada vez mais ela está mais caótica, e aonde tem caos, tem problema. Tem um profissional do direito que ele é estudado, ele é preparado para resolver problema. Fechou? Fechou. Obrigado, você esteve até aqui, Rodriguinho. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Compartilha, curta e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Valeu!